Então, boa noite, aula de gestão agora, gravada, tá? Vamos gravar essa parte da teoria aqui, depois a gente segue conversando sobre o que a gente entendeu. Pode interromper a qualquer minuto, tá, galera? Então, gestão esportiva. Primeiro, o que que... essa parte não precisa, vocês já me conhecem, já sabem quem sou eu, tá? O que é gestão esportiva? Nós vamos trabalhar nessa disciplina. Qual a importância dessa disciplina, né? A gente vai ter que saber sobre isso. E qual a função do gestor, tá? Quem é a pessoa do gestor. E aí, junto com a disciplina, vai ter, por exemplo, marketing digital, como a gente vai fazer a inscrição no Confef, como montar uma estrutura de marketing esportivo para clubes esportivos, como montar uma estratégia de marketing e uma estratégia de gestão esportiva para academia, clubes e também estúdios, que agora... Saiu a voz aí, professor. Não estou escutando aqui. Saiu o áudio aí, professor. Tá ruim? Eu Para aí que eu vou... não ouvi nada agora. Aí Eu agora não escutei voltou. nada também. Para mim caiu, A primeira parece. parte a aí? gente não escutou. Agora sim. Tá, vamos de novo então. Olha só, nós vamos descobrir quem é o gestor, nós vamos aprender sobre marketing digital, nós vamos aprender como vocês vão fazer o credenciamento no CREF, porque vocês vão ter direito a ter a carteirinha do CREF, vocês vão ser credenciados, tá? Vocês vão aprender a fazer projetos para clubes, empresas, clubes esportivos, por exemplo, um clube de futebol tal, tá? Vocês vão saber gerir esportivamente ele, fazer a gestão. Também academias, estúdios, tá? E box, que são as novas modas agora, né? Que nem está aparecendo na foto aí, um box atrás de mim aqui, um box de treinamento funcional, tá? Então, vocês vão aprender a fazer toda esta gestão. Por que tinha uma apresentação inicial lá? Porque eu faço isso na prática, tá? Eu tenho um estúdio personal, vou mostrar para vocês aqui. A intenção não é exibir-me, é só mostrar para vocês como na prática a gente tem que aprender, tá? Ó, eu tenho um estúdio personal, que é o que vocês estão enxergando aí na tela. Então, se faz necessário a gente aprender a gestão, um estúdio de pilates e um box de treinamento funcional, tá? Então, a gente precisa aprender, tá? O que é gestão? O conceito que a gente tem. Gestão é a ação ou efeito de administrar ou dirigir um determinado negócio. Existem teorias diferentes sobre gestão, tá? Ó, o que é gestão esportiva? As pessoas falam que uma possível falta de conhecimento sobre o que realmente compõe gestão do esporte tem feito com que o tema seja inserido nos currículos dos cursos de educação física com diferentes denominações, contendo disciplinas como administração esportiva. Então, você vai encontrar algumas universidades que vão chamar de administração esportiva, outras vão chamar de marketing esportivo, outras vão chamar de gestão do esporte, outras de organização esportiva, tá? Dentre outros, pela falta de um conteúdo específico, tá? Tem sido de maneira errada encarados como sinônimos, como se tudo isso aqui fosse sinônimos, e na verdade eles são partes, tá, de uma gestão esportiva. A gente passa por todos eles, tá? Alguns autores defendem que gestão e administração do esporte é a mesma coisa. Eles acreditam que gestão do esporte e administração do esporte é a mesma coisa. Mas autores da área administrativa argumentam que é diferente e usam dois exemplos para explicar. Exemplo número 1. Primeiro, que a administração seria uma função determinada nos altos escalões das empresas, enquanto gestão seria a função executiva nos escalões inferiores. Então, a administração seria a função determinada, por exemplo, para os diretores, e a gestão seria a função executiva nos escalões inferiores, como, por exemplo, gestão de pessoas, gestão de marketing, seriam os outros graus diferente do que seria uma administração do clube, tá? Vocês sabem que o presidente do clube, vamos falar do Grêmio agora, que está em alta, mas eu sou colorado, não é o cara que manda no futebol. Vocês sabem disso, né? Sabem ou não? Sim.
Às vezes, o presidente do clube é tão insignificante e o presidente, o cara que comanda o futebol em um clube é mais importante do que ele. É mais visto e, às vezes, anda mais na mídia do que ele. Então, são funções diferentes, tá? Dentro da mesma estrutura, vamos dizer assim. A gente vai olhar isso mais a fundo depois, tá? Passei aqui. Se vocês tiverem dúvida do que eu estou falando, paramos, tá? Exemplo 2. Outro exemplo é que a administração pode ser realizada em órgãos públicos e sem fins lucrativos, enquanto a gestão só ocorre em empresas privadas e industriais. Então, por exemplo, a administração geralmente é delegada a órgãos públicos e não tem um fim lucrativo. Nós temos a pessoa que administra a educação física de São Gabriel, por exemplo, tá? Ela é um órgão público e não visa lucro. Mas a gente tem as pessoas que são gestores, tá? De alguns torneios e campeonatos que visam lucros e às vezes não, tá? E nós temos também gestores de academias, que são empresas privadas, no caso, e que visam lucro. A maioria dos autores é a favor de que se considere a mesma coisa. Falar administração esportiva e gestão esportiva é o que a maioria dos autores citam como a mesma coisa, tá? O fato é que quem trabalha nessas áreas tem como função tomar decisões, planejar, organizar, liderar e controlar as atividades da empresa. Então, mesmo tu sendo administrador, tu vai ter que tomar decisões, tu vai ter que planejar, organizar e liderar. Se tu for um gestor, também tu vai ter que tomar decisões, planejar, organizar, liderar e controlar as atividades da empresa. Então, por isso que a maioria dos autores acredita que falar administração esportiva ou gestão esportiva é a mesma coisa. Gestão do esporte, sim. Para mim, é a mesma coisa também, se for levar em consideração uma empresa pequena, no caso, onde, por exemplo, dá o exemplo do Alisson ali, que tem o funcional. Ali é ele que vai gerir e administrar, porque é o funcional dele ali, no caso, né? Mas vamos pensar assim, se ele tivesse ele tivesse um box grande, tá? Tivesse 1.000 alunos e 8 professores. Ele poderia ser um administrador, ficar só com a parte prática e ter um gestor técnico para orientar os professores dele e os treinos. Aí seria o exemplo que o senhor deu do futebol. Exato, aí nós teríamos divisões, uma empresa maior. Mas na grande maioria, eu acredito, e é bom ter falado isso, Turco, que todos nós aqui, estamos na nossa aula agora, faremos as duas coisas. Acho que o tamanho dos empreendimentos que nós vamos, pelo menos, iniciar, tomara que no futuro vocês tenham 1.000 alunos e vários professores para administrar e gerenciar, né? Que vocês tenham que ter um gestor. Ou que vocês sejam contratados por empresas grandes, inclusive um clube de futebol, né? O cara ganhar 100.000 por mês para ser gestor é bastante interessante. Dá para se viver legal, assim. Dá para ser que nem o Renato, já complicando com o meu time, que fica na quarentena na praia ou na piscina, vem e me ganha o Grenal. Mas essa questão aí, levando para o lado do futebol, é mais para clube grande, porque você vai trabalhar num clube do interior, tipo São Gabriel aqui, não tinha, era o presidente que cuidava de tudo. Então não tem essa... Ele é tudo. Ele é tudo, não tem isso para... Claro, time pequeno, time grande já é diferente. Tem diretor, tem gestor, tem olheiro, tem todas as funções separadinhas. Num clube pequeno, não. Tanto que clube grande, que nem Grêmio, Inter, tem departamento de fisiologia, de fisioterapia, disso, daquilo. No clube pequeno, é o preparador físico que faz tudo. Vamos então, isso varia muito. Né? Vamos pensar diferente. Por exemplo, vai ter uma empresa muito forte em São Gabriel, né? A Urbano não é uma empresa forte? Sim. E vamos colocar que qual é o melhor clube de futebol em São Gabriel aí? É o único que tem, é o São Gabriel. Tá, e se por exemplo, o presidente da Urbano vira o presidente a empresa adota o clube de futebol e ela começa a patrocinar e ele vira o presidente do clube de futebol. Será que ele vai saber ser um gestor esportivo do clube? Bem difícil, porque não é o meio dele, né?
Não é Eu já Ele, ia, dizer- ele é eu o já cara ia que dizer coloca o isso aí, dinheiro. cara. Ele, né? Ele vai ser Aí- o cara Não, que vai colocar o dinheiro. ele poderia ser um bom gestor se ele, no caso, se ele contratasse pessoas para fazer aquilo ali. Ele por estaria exemplo, sendo o ele pode gestor ser um das bom pessoas. administrador, né? Um presidente, saber mexer É, com dinheiro, tipo assim, ó. patrocínio, Mas camiseta. contratar alguém para gerir o futebol. E esse Tipo, alguém isso aí, pode ser entendeu? nós. O dono da Urbano contratar pessoas específicas para cada cargo ali para suprir cada carência. Porque se fosse ele organizar tudo como faz na empresa dele, teoricamente, eu acho que não daria. Tipo o Inter ali, que o Grêmio eu não sei quem é, mas no Inter, por exemplo, o Medeiros, que é o presidente, contratou o Rodrigo Caetano para gerir o futebol, Isto, que é o gerente isto, de futebol. que é o gerente de futebol, que é o. Isso. Como eles dizem lá, não é gerente de futebol, como é que é? Acho que é gerente. Que pariu, não é. Como é que é o nome, cara? Diretor de futebol. Diretor. Diretor de futebol. Isso. Tá. O que eu ia dizer para vocês? Um filme para indicar para vocês, olhar na Netflix, para entender bem a função do gestor e do presidente do clube, é O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. Anotem aí, O Homem que Mudou o Jogo. Aí vocês vão entender, ele compra e vende atletas, é beisebol, né? Ele faz tudo, só tem que prestar conta para o presidente. Mas, na verdade, quem manda na parte do esporte é ele. E por que ele é o homem que mudou o jogo, vocês vão ter que ler ou ler o filme, senão é spoiler. Vou contar o filme, aí não, não rola. Mas aí dá para ver bem o gestor. Deixa eu só fechar a câmera aqui que eu vou pegar um livro para você. Esse livro que eu vou mostrar para vocês aqui é bem legal. Vocês conseguiram ouvir aí ou não? Conseguiram ouvir? Não. Esse livro que eu vou mostrar para vocês agora, ó. O nome do livro, não. Para aí, deixa eu tirar o fundo, senão o livro não aparece. Para aí, deixa eu tirar o fundo aqui, daí ele aparece. Agora ele aparece. Tá, ó. O Manual do Gestor de Academia. Aqui, esse livro, no caso, é bem legal se um dia você for montar uma academia, um box, ele traz diversos, né? A cultura da empresa nas academias, ele faz bem a função de um gestor de academia, dando todos os problemas que acontecem. É um livro muito bom, já li ele algumas vezes, tá? E é um livro bem atual, assim, ele deve ser o quê? Deixa eu dar uma olhada no ano dele aqui. É, bem atual, 2005. Tá? Tem só 15 anos, tá debutando o livro. Mas é um livro bem bom. E é legal, e também dá para a gente ver bem legal a ideia do gestor, principalmente gestor de academia. Conseguimos ficar sem dúvida com relação a isso? Disse um nome de um filme, Sim. mostrei um livro, vou seguir aqui para a gente discutir mais alguma coisa. Qualquer Esse coisa... filme eu já olhei, professor. Hã? O filme eu olhei já. É um filme bem legal. Ele tanto Bem sabe legal. por que ele muda o jogo, né? Aham. Como é que é o nome do filme mesmo, hein? Só pra mim. O Homem que Procurar. Mudou o Jogo. Que mudou o jogo. Tá, Não beleza. sei se é bem esse nome, Valeu. mas é com Brad Pitt, tu vai ver aqui. Só achei uma coisa errada que ele fez, professor. O quê? O que o senhor acha? Não vou deixar, porque depois que os guri olharem o filme, nós discutimos. Né? Tá bom, então. Senão eles vão... Eu não olhei, né? Vai ficar meio estranho já sabendo o filme já. Não, mas o filme é bem legal. Ele é um filme também para gestão e marketing, pois eles usam muito esse livro em palestras de coaching, esse filme como exemplo, tá? Bom, passei. Onde é que atua o gestor, tá? Que é a figura que nós estamos estudando para ser, tá? Nas organizações esportivas podem ser tanto clubes, academias, escolas esportivas, em empresas que fabricam materiais esportivos, empresas de transmissão esportiva,
agência de assessoria a atletas, tá? Assim, gestores esportivos devem estar preparados para atender e participar de qualquer dessas organizações. Vamos tentar enxergar. Bom, em clubes. Vamos pegar um clube da cidade de vocês. Aqui nós temos o Country, onde ele tem o presidente, tem o diretor artístico, ou diretor social do clube, que faz as festas e eventos, e tem o gestor esportivo, que faz os campeonatos de futebol, vôlei de areia, futebol de areia, tá? E futebol 7, por exemplo. Ele vê a arbitragem e tudo mais, e ele também vê as aulas de hidroginástica e as aulas da academia do clube. Então, esse aí é o gestor esportivo do clube, tá? Em academias, é o cara que vê a gestão, desde o atendimento até a hora do aluno sair e dar tchau, tá? Tipo, ele vê o atendimento, a parte técnica, a colocação dos aparelhos, o número, estratégias de marketing para atrair alunos. Então, o gestor faz toda essa parte, tá? Em escolas esportivas, basicamente é parecido com academia e clube, mas, por exemplo, tu tem uma escolinha de futebol. O gestor é aquele que faz a gestão tanto da parte, vamos fazer umas camisetas para essa escolinha e nós vamos buscar um patrocinador, nós vamos vender ou nós vamos dar na inscrição. Ele vê quem é que são os professores que vão dar aula para as crianças, se vai dividir em grupos. Então, ele faz toda essa gestão, tá? Empresas que fabricam materiais esportivos, por exemplo, quem dá orientação para o melhor tênis para corrida, ou a melhor chuteira, o que precisa colocar na chuteira, a camiseta mais adequada. Por exemplo, qualquer aplicativo hoje, né, que é feito para atividade física, muitas vezes os atletas, tá, dão as dicas, mas um gestor seria a pessoa adequada, no caso, para dar essa assistência às empresas que fabricam materiais, tá? As empresas de transmissão esportiva, basicamente os comentaristas, o tipo de comentário, as informações históricas daquela atividade, isso aí é tudo feito por um gestor esportivo, que pode ser a pessoa até que organize todo o programa de transmissão esportiva naquela rede, por exemplo, tá? Agências de assessoria de atletas, que é o caso dos coaches. Tem um filme que é com o Tom Cruise, que eu esqueci o nome dele, mas ele é um coach de atletas. E aí um colega que trabalhava com ele rouba todos os clientes dele e ele só tem um atleta de futebol americano, que é o Cuba Júnior, aquele moreno, negrão, aquele. E é bem interessante o filme também, fala desta área, do coach esportivo, do cara que organiza um atleta. Vamos dar um exemplo chulo, assim, o irmão do Ronaldinho, que estava preso lá no Paraguai. Ele, teoricamente, seria um gestor de um atleta, estava gerindo o irmão dele, ou seja, o atleta ganha, quer para que clube ele vai, a compra, a venda, tá? Essa parte que a gente chama de os empresários, né? A gente pode também ter um gestor do atleta. Só que o gestor seria algo maior, ele poderia cuidar do preparo físico, alimentação, ele cuida do cara, tá? O gestor dos atletas. Mais ou menos... Era exatamente isso que eu ia perguntar. Tipo, no meu caso ali que trabalho individualmente com atletas, eu seria também um gestor? Tu pode ser considerado um gestor se eles colocarem tudo na tua mão, toda a vida deles. Tipo, eles vão deixar quanto eles ganham, tu administra, onde eles investem, tu administra, as propagandas, como ele vai sair na foto, a nutricionista que vai cuidar dele, o preparador. No teu caso agora, tu é um preparador deles, né? Tu tá trabalhando só na parte física dele, né? Como atletas. Mas se fosse o gestor, tu seria mais do que isso um pouco. Tu, no caso, no teu negócio, que é o CrossFit, né? Que eu vi aí. Isso. No CrossFit, tu é o gestor, o administrador. E o funcionário ao mesmo tempo. E o funcionário. Tu é a empresa de um homem só. Tá? Isso é para a gente ter mais ou menos uma ideia. Tá, pessoal? Hoje seria essa primeira introdução de gestão. Tá? Vou parar a gravação aqui e vou deixar disponível.